pra saber quem sou, pra mergulhar dentro de mim, só mesmo Deus dos céus, pra vasculhar as minhas emoções e escanear a alma. Somente Ele que sabe de tudo, sem pôr no papel. Porque o meu futuro já é o que Deus tem pra mim, não o que meus inimigos querem. E Ele antecipa o remédio quando eles me ferem. Na hora que eu sou atingido, esse remédio sara meu coração. Meu coração. Chorar eu choro sim, porque além das emoções o Santo Espírito de Deus me consolou. Já fui quebrado muitas vezes e os pedaços foi Deus quem ajuntou. Já fui ferido, mas nesse período Jesus por mim lutou. Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerras. Ainda sinto no meu corpo as dores desta terra. Eu trago em minha mão esquerda escudo de poder. Na outra espada da palavra pra me defender. Se eu não puder ficar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Pra saber quem sou, pra mergulhar dentro de mim, só mesmo Deus dos céus. Para vasculhar as minhas emoções e escanear a alma. Somente Ele que sabe de tudo, sem pôr no papel. Porque o meu futuro já é o que Deus tem pra mim, não o que meus inimigos querem. E Ele antecipa o remédio quando eles me ferem. Na hora que eu sou atingido, esse remédio sara meu coração. Meu coração. Chorar eu choro sim, porque além das emoções o Santo Espírito de Deus me quebrantou. Já fui ferido muitas vezes e os pedaços foi Deus quem ajuntou. Já fui ferido, mas nesse período Jesus por mim lutou. Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerras. Ainda sinto no meu corpo as dores desta terra. Eu trago em minha mão esquerda escudo de poder. Na outra espada da palavra pra me defender. Se eu não puder ficar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Se eu não puder ficar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada com cada um dos irmãos na manhã desse dia.
Sou bastante grato a Deus, como sempre falo, pelas manhãs em que Deus me dá a oportunidade de levantar com saúde, com força, poder estar de pé, irmãos, com vida, já é um grande milagre dado da parte de Deus para com as nossas vidas. Eu fico muito feliz, irmão, porque nós sabemos que enquanto nós estamos dormindo na nossa casa, repousando, descansando, existem milhares e milhares de famílias que estão enlutadas nesse momento. Por quê? Porque muitas vezes os seus filhos, filhas, desastres, por exemplo, coisas do cotidiano, por exemplo, acidentes, pessoas que estavam hospitalizadas já em estado terminal por algum tipo de doença, vieram a falecer. Infelizmente, nós estamos num ciclo de vida e da qual uns nascem e outros morrem. E é muito interessante refletirmos a respeito disso, porque o homem ele já nasce com o seu tempo contado. Deveria ser diferente, né? Deveria, né, sermos velhinhos e voltarmos a sermos criança. Mas nós muitas vezes nascemos como criança, somos cuidados. Depois de uma certa idade nós pegamos asa e cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Aí muitas vezes nós lembramos do nosso pai, da nossa mãe, que já não está do nosso lado. Por exemplo, eu ainda tenho a minha mãe viva, mas há muitas pessoas que não têm. Aí o coração bate apertado, por quê? Porque nós sabemos que quando nós estávamos debaixo das suas responsabilidades, nós vivíamos uma vida mais tranquila. Mas eu quero meditar com os irmãos em uma rápida palavra aqui, que Deus colocou no meu coração a respeito com base neste hino. Aonde o título traz: eu trago marcas de batalhas e sinais de guerras. O que é marcas de batalhas? Se você pegar aí pela internet, talvez, por qualquer um veículo de comunicação, e colocar lá, por exemplo, assim, guerra entre Síria e Israel. Aí você vai ver ali o que são sinais de guerra, o que são sinais de batalhas. Você vai ter a compreensão da dimensão devastadora que isso causa no mundo físico, nas casas, as pessoas que moram lá, que sobrevivem a esses ataques, as suas vidas nunca mais serão a mesma, pelo abalo psicológico que os causam. Nós temos visto aí grupos de esquerdistas que têm constantemente fuzilado, matado, através de enforcamento, através mesmo da crucificação, através de degolar as pessoas por professarem a sua fé em Jesus Cristo. Mas isso tudo é cumprimento da palavra. A palavra de Deus diz que nos últimos dias isso iria acontecer. E nós estamos vivendo esses tais últimos dias onde o amor da humanidade se esfriou de tal forma que você consegue hoje enxergar um animal cuidando muito mais bem do seu bicho, do seu filho, do que uma própria mãe, do que um próprio pai cuidar dos seus. Mas vamos deixar para lá esse lado. Vamos falar um pouquinho sobre marcas de batalhas. Existem inúmeras pessoas que viveram no seio da sua família e por consequência de viverem muitas vezes em sua casa, eles trouxeram consigo uma grande bagagem. Por exemplo, o pai era alcoólatra, a mãe vivia uma vida muitas vezes de perdição, ou coisas semelhantes a essas. E isso na época em que nós vivíamos não fazia tanta diferença. Mas parece que hoje, depois de adulto, quando nós adquirimos a nossa família,
Essas coisas elas vêm à tona. E a nossa reação de imediato ela vem sobre os nossos corpos. Aí nós começamos a então passarmos por algumas dificuldades. Dificuldades essas que o nosso próprio organismo trava para combater o quê? O estresse, a ansiedade, a depressão e a opressão que este mundo nos faz. Existem pessoas que têm dentro do seu coração mágoas, ressentimentos de inúmeras coisas. Mulheres que foram violentadas quando crianças, homens também que foram violentados quando criança. E muitas vezes eles não tiveram como se expor isso a alguém, a trazer à tona isso aí. E muitas vezes isso aí traz consigo uma bagagem e faz com que a pessoa não seja uma pessoa liberta, uma pessoa feliz. Então um texto nas Sagradas Escrituras que diz assim: não deixai-vos botar em vosso coração nenhuma raiz de amargura, para que por ela muitos não venham se contaminar. Essas raízes de amargura, elas penetram dentro do nosso coração. E é ela que muitas vezes nos leva à depressão. É a falta de liberarmos o perdão àquele a quem nos fez mal. Nós, como homens e mulheres cristãos da parte de Deus, eu sei que é muito difícil falar sobre isso. Mas nós não devemos guardar ressentimento de ninguém. Nós devemos liberar o perdão para essas pessoas. Por quê? Porque por trás dessas pessoas existe um mundo espiritual. E as pessoas, em sua natureza, elas trazem consigo a bagagem do primeiro homem Adão, que pecou no paraíso. Mas a Bíblia diz que o primeiro Adão ele foi feito alma vivente. Já o segundo Adão, que é Jesus, ele foi feito espírito vivente. Então nós temos a dimensão do mundo espiritual que nós vivemos. Nós fazemos com que esses ressentimentos sejam liberados de dentro para fora. Eu te convido você a perdoar o teu irmão. Eu te convido você a perdoar a tua mãe, a perdoar o teu pai, a tua irmã, a tua filha, ao teu vizinho. Eu te convido você, eu te desafio você a perdoar a todos quantos lhe ofenderam. Jesus Cristo, em pleno ato de batalha espiritual, a Bíblia diz que quando ele estava no Getsêmani, as suas lágrimas caíam como grandes gotas de sangue no chão. E ali estava Jesus com o seu coração entristecido, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Porque ele sabia que o que havia de esperá-lo mais à frente depois do Getsêmani seria um ato de crueldade e das maiores crueldades feita a um ser humano. Por quê? Porque Jesus morreu injustamente em prol dos nossos pecados. E o pecado da humanidade estava sobre os seus ombros. Se você ler lá no livro de Isaías, capítulo 53, ele vai falar assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Nós, que reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos, mas ele foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós temos a oportunidade, então, hoje de liberar o perdão ao próximo, porque Jesus, na Via Crucis, quando ele levava aquela cruz, constantemente ele estava dizendo para Deus, para o Pai: Pai, eles não sabem o que eles fazem. A mulher de Pilatos, Cláudia, não sei se vocês já leram nas Sagradas Escrituras, ela vai interceder por Jesus a Pilatos, dizendo: não faça nenhum mal a este homem, porque essa noite eu sonhei com ele e algo me dizia que Jesus era um homem justo. Então o que o Pilatos faz? Pilatos coloca então Barrabás e coloca Jesus em uma panela com água. Ele simplesmente, aquele ato de lavar as mãos ali, ele estava simplesmente tirando de sobre si a responsabilidade da crucificação de Jesus. E estava lançando sobre o povo. Mas o povo que estava ali, para que você possa compreender um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras, muitas das pessoas que estavam ali dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica Jesus e solte Barrabás, crucifica Jesus e solte Barrabás. A maioria daquelas pessoas ali, elas foram curadas por Jesus. Foram pessoas que eram cegas, voltaram a ver, mudos voltaram a falar, não ouviam, voltaram a ouvir, eram paralíticos, voltaram a andar, eram leprosos, foram curados, tinham hemorragias, foram curados. Então nós estamos vivendo um ponto hoje em que as pessoas, elas estão valorizando muito mais o dom da cura, do corpo físico, mas se esquecem, nós temos que cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Porque a própria palavra de Deus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem me vê falando hoje aqui com a palavra de Deus, expressando a palavra de Deus, eu falo porque espiritualmente eu estou bem. Mas fisicamente, a carne, ela passa por suas dificuldades. Não precisa aqui contar, porque os irmãos sabem o que eu tenho passado. Mas aí você vai perguntar: mas você não serve um Deus que pode curar, que pode libertar? Sim, eu sirvo a esse Deus. E Deus, ele não age na esfera do ser humano. Existem momentos que Deus deixa o inimigo de nossa alma nos provar, para vermos até onde vai a nossa fé. E outra coisa, existe também quando Deus, ele próprio, toca em nós. Aí não existe quem possa te tirar você da mão de Deus. Você está grudado, está travado nas mãos de Deus. Então Jesus, através da Via Crucis, ele levou uma quarentena menos uma de açoites de azorrague. Azorrague era uma espécie de chicote com 12 pedaços de ossos na ponta ou de pedacinhos de ferro, para que pudesse penetrar na pele do réu. Jesus, ele carregou uma coroa de espinhos venenosos, de aproximadamente cada espinho ter 10 centímetros. E você pensa que eles colocaram simplesmente a coroa na cabeça de Jesus e colocaram como se fosse o boné? Não. As pessoas que estavam ali eram carrascos. Eles cravaram a coroa no crânio de Jesus, ao ponto de sair sangue pelo seu rosto e cobri-lo de sangue. O ato da crucificação é muito pior do que você imagina.
Nós pensamos que o réu ele simplesmente era levado ali e simplesmente já era crucificado, mas não era dessa maneira. Eu já disse esses dias, há uns dias atrás, que a cruz ela era preparada alguns dias antes do réu. E quem era o réu da bola da vez daquela época era Barrabás. Barrabás, possivelmente, ele tinha um corpo maior do que o corpo de Jesus. Então a haste horizontal da cruz já estava preparada. A haste vertical ficava lá no Gólgota, juntamente com um buraco onde ia ser colocado o réu. Então quando eles vão colocar Jesus para crucificar, o cravo vai entrar aqui, ó, no meio da mão, aonde existe o pulso. E na onde está o pulso é o lugar onde passam os nervos que vão para os nossos dedos. Imagine você as dores que Jesus passou por propiciação dos nossos pecados. Como se não bastasse, o outro lado da cruz havia também um buraco. Só que, como eu disse, Barrabás era maior que Jesus. Então eles vão desconjuntar um dos lados do braço de Jesus, diz as Sagradas Escrituras. E quando eles desconjuntam o braço de Jesus, eles conseguem chegar o punho dele até o lugar do buraco. Então eles cravam o outro lado. E eles obrigam Jesus a levar a parte horizontal da cruz do Calvário até o Gólgota. Tanto é que, em meio às dores da azorrague, que ele havia sido chicoteado, cuspido, zombado, a Bíblia diz que um sirineu o ajuda a carregar a certo ponto a cruz do Calvário. E lá no monte onde estava a cruz, Jesus era colocado no chão, sobre a haste vertical da cruz, e o seu pé era pregado. Os soldados romanos colocavam as cordas na haste horizontal e vinham puxando. E quando ela dava para entrar no buraco, ela caía e socava. Pá! De soco. Imagine você uma pessoa crucificada, com os punhos e os pés furados. As dores inimagináveis que Jesus sofreu por causa dos nossos pecados. Eis aí o motivo pela qual eu escrevi: eu trago marcas de batalhas e sinais de guerra. Jesus trazia consigo marcas de batalhas. E a batalha de Jesus, ele não batalhou ainda no mundo espiritual. Porque lá no Getsêmani, quando Pedro corta a orelha de Malco é servo do sumo sacerdote daquela época. Malco, como eu posso dizer para você, ele era a pessoa errada no momento errado. Ele não deveria estar ali naquele momento. Mas ele foi enviado por um sumo sacerdote que era maior do que ele. Por quê? Porque ele era estudioso. Então ele foi cumprir algo que não era para ele ser feito, mas ele foi. E um sumo sacerdote naquela época, ele não poderia ter nenhum tipo de cicatriz no seu corpo, porque lá se ia todo o tempo de estudo. Para que você possa ter ideia, eles estudavam 12 horas por dia durante 6 dias na semana. Eles estudavam a Torá. E quando chegava o dia e que eles iam ser levados na frente dos doutores da lei, se eles não tinham uma vírgula, eles diziam para ele: você não está preparado para exercer o ofício sacerdotal. Mas só que naquela época, quem comandava essas pessoas era Herodes. Herodes tinha o poder naqueles dias. E por consequência
diz as Sagradas Escrituras, então, que Jesus, ele estava no Getsêmani. E quando ele corta a orelha de Malco, Jesus fala para ele: Pedro, guarda a tua espada. Guarda ela. Detalhe, Pedro esteve com Jesus durante 3 anos e meio. Jesus nunca pediu para Pedro desembainhar, tirar, jogar fora a espada. Por quê? Existem coisas nas nossas vidas que não adianta nós tirarmos do nosso corpo, do lado exterior, sendo que ele está guardado dentro do nosso coração ainda. As coisas têm que vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Eis aí uma grande preocupação que as pessoas passam quando se fala em igreja evangélica, principalmente Assembleia de Deus, quando se fala assim em doutrina de vestimento. As pessoas têm uma grande preocupação a respeito disso. As pessoas não deveriam se preocupar, porque a obra da regeneração quem faz é o Espírito Santo, não é o homem. E se você não se sentir bem ali, existem inúmeras igrejas por aí que têm a possibilidade de você congregar da maneira com que você quer. Mas sempre existirá aqueles que gostam da Assembleia de Deus, da forma com que nós levamos a doutrina mais a séria. Então, por sua vez, diz a palavra de Deus, que Jesus fala para Pedro: Pedro, aquele que é com ferro será ferido. Então Jesus, quando ele olha para Malco, servo do sumo sacerdote, Jesus ele não está olhando para o seu lado exterior, com a orelha cortada, sangrando, não. Jesus vai entrar dentro do coração de Malco e vai ver que aquele homem, ele tinha anos e anos de estudo para ser um sacerdote. Jesus, ele é especialista em fazer com que os nossos sonhos se realizem. Podem vir quem for tentar cortar o que você estiver na sua mão, a sua orelha, cortar os seus sonhos, os seus projetos. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus é especialista em consertar erros dos seres humanos. Das injustiças humanas, Jesus é especialista para nos livrar. Porque foi ele que levou marcas de batalhas e sinais de guerra na cruz do Calvário em propiciação dos nossos pecados. Então Jesus ele vai pegar a orelha de Malco e vai colocar no lugar. E quando ele coloca a orelha de Malco no lugar, não fica cicatriz. Não fica nenhum buraco, não fica nenhuma imperfeição. Isso significa que poderia então dar continuidade no ministério sacerdotal. Talvez alguém tentou cortar os teus sonhos, cortar os projetos que Deus havia dado das tuas mãos. Mas eu quero te dizer para você, o Deus que tem nas suas mãos e nos seus pés marcas de batalhas e sinais de guerra, Ele está colocando tudo no devido lugar neste momento, na sua vida. Ele vai restaurar o seu casamento, Ele vai restaurar a sua vida emocional, Ele vai restaurar a vida dos teus filhos, de tua mãe, do teu pai. Mas dê um passo. Tem aquele hino que diz: dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo. Dê um passo para Jesus, que Ele virá de encontro com você. Existe aquela analogia da areia da praia, de que quando a pessoa ela olha para trás, ela vê somente 2 marcas de pés na areia, sendo que ela estava caminhando com Jesus lado a lado. Aí a analogia diz que era Jesus que estava carregando a pessoa em seus braços,
Por isso simplesmente ficaram somente 2 marcas de pés na areia da praia. É assim que Jesus faz com a gente. Quando nós não temos mais forças para caminhar, quando nós não conseguimos mais batalhar, quando nós não conseguimos realizar os nossos projetos, os nossos sonhos, quando em sua maioria das vezes a doença nos abate, Jesus Cristo ele vem e nos carrega nos seus braços. A maior vitória nossa foi esta, de que Jesus ele trazia consigo marcas de batalhas e sinais de guerra. Depois que ele colocou a orelha de Malco, Jesus ele vai dizer para Pedro: Pedro, você não pensa ou não pensaria tu, Pedro, que se eu quisesse, eu oraria ao Pai e ele não enviaria aqui para mim agora mais de 12 legiões de anjos para combater a meu favor? O que é legião de anjos? Segundo os historiadores, uma legião de soldado romano, ele tinha 5.000 soldados. Agora você multiplica 5.000 vezes 12. Foi o que Jesus disse. Se Jesus quisesse, ele rogaria o Pai e o Pai enviaria 12 legiões de anjos para batalhar para ele ali no Getsêmani. E olha que não precisaria nem de uma legião de anjos, sabe por quê? Vou te contar uma história. Um dia um homem, ele quis lançar pedras contra Jerusalém. Ele quis tentar tirar a paz de Ezequias, que era o rei da época. Aí ele começou a zombar de Ezequias, brincar com Ezequias, escrever cartas para Ezequias. E o que Ezequias faz? Ele pega as cartas de afronta e vai apresentar a Deus. E quando ele apresenta a Deus, Deus fala para ele: olha, não temas, porque não vai haver nenhuma flecha, ninguém vai entrar aqui, porque eu vou pelejar essa peleja por vós. Sabe o que aconteceu no outro dia, irmãos? Para que você possa compreender o tamanho do mundo espiritual que nós vivemos, Deus ele vai enviar um anjo, olha, um anjo, e vai matar 185.000 assírios. Um anjo. Sabe por quê? Porque afrontou os israelitas, porque afrontou o povo de Deus. Nós temos visto rumores de guerra entre a Síria, entre Israel, Palestina. A Bíblia diz: orai pela paz em Jerusalém. Nós temos que orar pela paz em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade escolhida de Deus. E quando nós olhamos a escatologia bíblica, nós ficamos perplexos de ver como os quadros estão se encaixando um no outro. Então, Jesus Cristo, ele nos deixou a palavra de Deus para nossa orientação, de que o fim virá. Mas se você estiver com o teu nome escrito no livro da vida, você estará com Jesus para todo sempre. Quero deixar essa simples palavra ao teu coração. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Você tenha uma boa tarde, um bom dia. Traga consigo. Lembre-se disso, que Jesus ele trouxe consigo marcas de batalhas e sinais de guerras. A guerra de Jesus não foi contra os homens. As marcas foram feitas para os homens nele. Mas os sinais, ele sabia
que por trás dos homens existia um mundo espiritual. Por isso ele não batalhou naqueles dias, porque ele veio como um cordeiro mudo, como uma ovelha preparada para levar aos seus tosqueadores, para ser morto em propiciação dos nossos pecados. Foi isso que Jesus fez. Ele se deu em propiciação das nossas vidas. Então Jesus está pronto até hoje a se dar em propiciação da sua vida. Entregue a tua vida a Jesus. Busque uma igreja evangélica. Faça um compromisso com Ele, que você vai ver a história da sua vida mudada. Nós estamos cercados por um mundo tenebroso, da qual nós não vemos. A Bíblia diz que o diabo ele está aí, ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas só que ao redor aqui do irmão Rodrigo, existe anjos de Deus. Anjos guardiões com fogo, nos protegendo do nosso adversário que está bramando como um leão, tentando nos tragar. Mas ele não consegue, por quê? Porque nós temos a proteção de Jesus. É isso que é muito interessante. Temos a proteção de Jesus nas nossas vidas. As pessoas lá no Gólgota diziam para Jesus: desce da cruz se tu és filho de Deus. Feriram Jesus ao seu lado, saiu água. Lhe deram na sua boca esponja com vinagre. Nos dois que estavam do lado quebraram as pernas dele. Mas para cumprimento da palavra de Deus, eles não quebraram de Jesus, porque disseram, estava escrito nas escrituras, que não iriam quebrar nenhum osso de Jesus. Ele teve o seu braço desconjuntado, mas quebrar osso, Deus não permitiu. Então zombaram de Jesus na cruz do Calvário. Ele trazia consigo marcas de batalhas e sinais de guerra. Mas a Bíblia diz que a morte não conseguiu superar Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele se apresenta com os seus discípulos com provas inefáveis da sua ressurreição. Ele vai até Tomé e mostra para Tomé: Tomé, eis aqui as marcas de batalhas, os sinais de guerras com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Olha as minhas mãos, coloque aqui, Tomé, o teu dedo no buraco, Tomé. Jesus disse isso para Tomé. Havia alguns discípulos que estavam indo pelo caminho de Emaús entristecido. E Jesus para do lado deles e começa a trocar conversas com eles. E eles dizem para Jesus: és tu só peregrino aqui? Você não sabe do que aconteceu a respeito de Jesus, o varão, da qual nós pensávamos que seria ele que iria redimir a Israel, mas ele foi morto. Mas era o próprio Jesus que estava do lado dos discípulos e eles não entendiam. Talvez essa situação que você está passando, Jesus já está do seu lado e você não está entendendo. Você só vai entender quando você partir o pão. Aí eles disseram: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho ele nos expunha as sagradas escrituras? Aí Jesus sai de perto deles. Jesus ressuscitou, irmãos, trazendo consigo marcas de batalhas e sinais de guerra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Se for possível, compartilhe essa mensagem para que as pessoas possam estar ouvindo, em nome de Jesus.